Pare. Não avance este vídeo por alguns segundos. Se algo tem bloqueado sua vida financeira, se negócios quase fechados desmoronam na última hora, se o dinheiro entra e desaparece como se mãos invisíveis o arrancassem da sua casa, isso não é coincidência. Existe um padrão. E padrões revelam perseguição. Há laços escondidos, armadilhas preparadas no escuro, emboscadas espirituais montadas contra sua prosperidade. Assim como está escrito nos Salmos, há aqueles que armam redes sem motivo, que cavam covas em segredo, que observam cada passo esperando o momento exato para atacar. E eu preciso dizer algo com autoridade profética: o inimigo não vigia aquilo que não representa ameaça. Se há monitoramento espiritual contra sua vida, é porque existe destino. Se há espíritos observando seus movimentos, é porque há algo grandioso prestes a se manifestar. Se há vigilância contra suas finanças, é porque sua prosperidade carrega propósito. Você sente isso. Toda vez que está prestes a avançar, algo trava. Toda vez que surge uma oportunidade, aparece um imprevisto estranho. Toda vez que começa a crescer, surge uma pressão invisível. Isso não é apenas natural, é estratégico. Mas hoje, nesta noite, algo será quebrado. Pelo poder declarado no livro dos Salmos, nós ativamos a proteção do Salmo 91, a guerra espiritual do Salmo 35 e o decreto de reversão do Salmo 109. O que estava oculto será exposto. O que estava armado será desmantelado. O que estava drenando suas finanças será interrompido. Mas escute com atenção, não saia deste vídeo. Porque há um momento específico nesta oração, em que vamos declarar cegueira espiritual sobre todo espírito vigilante. E quando essa declaração for liberada, algo será quebrado no mundo invisível. Se você sair antes, você interrompe o ciclo da concordância. Se você permanecer, você participa do decreto. No mundo espiritual, acordo é poder. Agora ouça como alguém que vê além do natural a sistemas de vigilância espiritual tentando rastrear seus passos. Altares levantados para monitorar seus ganhos. Olhares malignos atentos aos seus projetos. Espíritos designados para estudar seus padrões e atacar sua renda. Mas eles cometeram um erro. Eles pensaram que poderiam vigiar sem serem confrontados. Hoje, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, pelo fogo do Espírito Santo, toda estrutura de monitoramento espiritual será atingida. Assim como nos Salmos o justo é escondido à sombra do Altíssimo, você será ocultado. Assim como o inimigo cai na própria armadilha que preparou, aqueles que armam laços financeiros cairão na própria rede. Assim como o Senhor guerreia contra os que guerreiam contra seus filhos, haverá resposta imediata. Ore comigo agora. Pai Altíssimo, Deus de proteção e justiça, Tu que és refúgio contra flechas ocultas e armadilhas secretas, visita agora esta vida que está sendo monitorada no invisível, que todo espírito de vigilância seja cegado, que toda emboscada financeira seja quebrada, que toda drenagem invisível seja interrompida, que toda mão oculta que tenta tocar na provisão seja paralisada. Levanta teu escudo, envia teus anjos, desmantela altares, confunde conspiradores, revoga decretos malignos, quebra laços escondidos. Se há redes preparadas contra esta casa, que se rompam. Se há covas cavadas contra este destino, que seus próprios autores caiam nelas. Se há vigilância contra o sucesso, que haja cegueira agora. Que a prosperidade volte a fluir. Que a paz financeira seja restaurada. Que o bloqueio seja removido neste exato momento. E enquanto você permanece aqui, algo já está sendo desfeito. Algo já está sendo cancelado. Algo já está sendo revertido. Não é apenas uma oração, é um decreto. E quando terminarmos, você não estará mais sendo observado da mesma forma. Porque hoje, pelo poder da palavra, os olhos que te vigiam estarão fechados. É exatamente isso. Não é apenas uma declaração emocional, é uma guerra espiritual declarada. Então agora, sem hesitar, nós atravessamos o limite entre palavras e confronto direto. Entramos na presença do Altíssimo não como vítimas, mas como soldados revestidos de autoridade. Pai eterno, Deus de refúgio e fortaleza, nós nos posicionamos agora debaixo da cobertura poderosa do Salmo 91, empunhando a espada espiritual do Salmo 35 e decretando juízo contra toda perseguição conforme o Salmo 109. Agora, em nome de Jesus, eu ordeno: toda inveja direcionada contra esta vida seja quebrada. Todo olho maligno que observou a prosperidade com ódio seja cegado. Toda palavra liberada com intenção de atrasar, enfraquecer ou bloquear finanças, caia por terra. Eu repreendo todo espírito de feitiçaria que tentou agir nos bastidores. Eu repreendo todo altar levantado em segredo. Eu repreendo toda manipulação espiritual operando na área financeira, profissional e familiar. Seja quebrado agora. Pai, Tu és escudo ao redor dos Teus filhos.
Levanta teu escudo contra cada seta invisível. Embainha tua espada contra os que armam ciladas. Sê fortaleza inabalável contra as conspirações ocultas. Se existem maldições familiares, tentando se repetir ciclos de falência, dívidas intermináveis, portas que sempre se fecham, eu ordeno sejam interrompidas agora em nome de Jesus. Que todo padrão hereditário de escassez seja cortado. Que toda herança espiritual de derrota seja anulada. Que toda sentença invisível que dizia não prosperará seja revogada pelo sangue do Cordeiro. Eu ordeno que toda rede armada contra esta casa seja incendiada pela luz do Altíssimo. Que toda emboscada preparada no escuro seja exposta pela luz divina. Que toda fortaleza maligna seja derrubada. Agora, em nome de Jesus, eu declaro: nenhuma inveja prosperará, nenhuma feitiçaria terá efeito, nenhuma maldição permanecerá ativa. Pai, envia a tua luz onde havia sombras. Traz libertação onde havia opressão. Estabelece proteção onde havia vulnerabilidade. E enquanto esta oração acontece, faça um ato profético. Escreva amém nos comentários e se inscreva enquanto esta oração acontece. Porque isso é concordância espiritual, isso é posicionamento, isso é aliança com o céu. Eu ordeno que toda estrutura de monitoramento espiritual seja desmontada. Que todo espírito que estudava esta vida perca acesso. Que toda tentativa de drenagem financeira seja bloqueada. Que toda transferência espiritual de recursos seja revertida. Se havia algo sugando oportunidades, seja arrancado agora. Se havia algo travando o crescimento, seja dissolvido agora. Se havia algo operando na calada da noite, seja expulso agora. Pai, cerca esta vida como muralha de fogo. Estabelece tua fortaleza ao redor desta família. Que anjos sejam posicionados como guardas. Que a espada do Senhor vá à frente abrindo caminhos. Eu declaro libertação. Eu declaro restauração. Eu declaro proteção contínua. Toda inveja cai, toda feitiçaria falha, toda maldição se desfaz. Agora em nome de Jesus, e a partir deste momento, aquilo que era intocável para o mal se torna intocável pelo mal, aquilo que era alvo se torna protegido, aquilo que era monitorado se torna invisível, porque o Senhor é escudo, o Senhor é espada, o Senhor é espada, o Senhor é fortaleza, e onde Ele estabelece luz nenhuma treva permanece. E agora respire. Permaneça alguns segundos em silêncio. Porque quando terminamos uma oração de guerra, não encerramos com gritos, encerramos com posicionamento. A batalha foi declarada, os decretos foram liberados, e o mundo espiritual já recebeu a ordem. Você não está saindo de uma oração comum, você está saindo de um confronto espiritual baseado no Salmo 91, no Salmo 35 e no Salmo 109. Agora deixe-me falar com você de forma clara como alguém que caminha ao seu lado. O Salmo 91 nos ensinou que existe um lugar secreto, não é um endereço físico, é posicionamento espiritual, é viver consciente de que Deus é sua cobertura. Enquanto muitos vivem expostos, você aprende a viver escondido nele, isso muda tudo. Quem está escondido em Deus não é facilmente atingido. O Salmo 35 nos mostrou que existem batalhas que você não precisa lutar sozinho. Há momentos em que parece que pessoas se levantaram contra você sem motivo. Inveja, competição desleal, ataques silenciosos. Mas esse salmo revela uma verdade poderosa: quando você entrega a causa ao Senhor, Ele entra na guerra. E quando Deus entra, o cenário muda. O Salmo 109 nos lembra que palavras lançadas contra nós não são o ponto final. Existe reversão, existe justiça, existe Deus transformando acusações em livramento. Talvez você tenha sentido nos últimos meses que estava sendo observado, projetos travando, ideias copiadas, negócios que não avançam, uma sensação constante de pressão. Mas a partir desta oração, algo foi ajustado. Não significa que você nunca mais enfrentará a oposição. Significa que agora você está consciente, fortalecido e espiritualmente protegido. Imagine uma casa cercada por muralhas. Antes, as portas estavam abertas. Agora, a vigilância do céu. A escudo levantado. A espada posicionada. A luz onde antes havia sombra. É assim que você sai desta oração não com medo, mas com discernimento. Não com pânico, mas com autoridade. No canal Atos da Fé, nós não ensinamos superstição. Nós ensinamos posicionamento bíblico. Nós lembramos que o cristão protestante vive pela palavra, confia nas escrituras e declara com fé. Se houve inveja, Deus é maior. Se houve feitiçaria, Deus é soberano. Se houve maldição, a cruz já declarou vitória. E agora vem a parte mais importante: mantenha-se firme. Continue orando. Continue lendo salmos. Continue declarando proteção sobre sua casa. Continue cuidando da sua vida financeira com sabedoria. Continue fechando brechas espirituais através de obediência. Porque proteção não é apenas um momento, é estilo de vida. Se este vídeo falou com você, permaneça conosco. Ainda há mais para aprofundar.
mas não avance antes de internalizar isso. Você não está mais desprotegido. Você não está mais inconsciente. Você não está mais sozinho. A guerra foi declarada. A proteção foi ativada. E aquilo que estava oculto perdeu força. Permaneça firme. O que foi iniciado não será interrompido. Nós declaramos que os monitores se tornaram os monitorados. Aqueles que observavam no escuro agora estão expostos à luz. Altares que operavam em segredo começaram a rachar. Estruturas invisíveis começaram a tremer. E não porque você gritou mais alto, mas porque a palavra foi aplicada com autoridade. Agora avançamos espiritualmente para o Salmo 109, não como desejo humano de vingança, mas como declaração da justiça de Deus contra forças espirituais que insistiram em perseguir, vigiar e tentar destruir. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós invocamos teu juízo contra todo principado que se levantou para monitorar esta vida. Se há tronos espirituais sustentando vigilância, derrubá-os. Se há acusações sendo levantadas no reino das trevas, exponha-as. Se há conselhos malignos decidindo estratégias contra esta família, confundê-os. Assim como está revelado no Salmo, que haja acusação dentro do próprio reino das trevas, que haja divisão entre eles, que se desorganizem, que percam comunicação, que a própria maldade deles se torne armadilha. Nós decretamos o tempo desses espíritos acabou. Toda designação maligna contra sua vida tem prazo encerrado hoje. Toda missão de monitoramento espiritual é revogada agora. Toda licença espiritual ilegal é cancelada pelo sangue de Jesus. E onde antes havia vigilância maligna, estabelecemos substituição divina. Que anjos do Senhor ocupem os espaços. Que a presença do Espírito Santo sele cada porta espiritual. Que o fogo de Deus feche cada brecha. Que o sangue de Jesus marque cada entrada da sua casa, da sua vida financeira, do seu destino. Não estamos orando contra pessoas. Não é contra carne e sangue. Estamos confrontando estruturas espirituais que operam nas regiões invisíveis. Se existem redes organizadas tentando rastrear sua prosperidade, sejam desmontadas. Se existem pactos antigos sustentando perseguição financeira, sejam anulados. Se existem palavras lançadas para gerar escassez, retornem ao vazio. Todo o sistema demoníaco de informação espiritual fica cego agora. Procurem e não encontrem. Observem e não enxerguem. Tentem acessar e não consigam. Que se tornem como andarilhos sem direção no mundo espiritual. Que percam o alvo. Que percam a estratégia. Que percam a força. Se amaram amaldiçoar. Que enfrentem as consequências da própria maldade. Se vestiram palavras malignas como roupas, que colham o peso do que liberaram. Se levantaram rituais, que os próprios rituais se voltem contra suas estruturas. Mas você permaneça em paz, porque enquanto decretamos juízo contra as trevas, declaramos proteção contínua sobre você. O escudo permanece levantado, a fortaleza permanece estabelecida, a luz permanece acesa. E há algo que você precisa entender: proteção não é evento isolado, é aliança. Se houve tentativa de drenagem financeira, Deus está restaurando o fluxo. Se houve atraso inexplicável, Deus está reposicionando oportunidades. Se houve medo constante, Deus está substituindo por discernimento. Nada do que foi orado aqui fica no vazio. O que foi declarado gera consequência espiritual. Agora, saia desta oração consciente de 3 coisas. Primeiro, você está protegido. Segundo, o que te vigiava perdeu acesso. Terceiro, o que tentou te atrasar está sendo revertido. Continue alinhado com Deus. Continue buscando a presença. Continue vivendo em obediência. Porque quem habita no esconderijo do Altíssimo não vive em pânico, vive em confiança. E se você permanece até aqui, é porque há algo maior sendo construído sobre sua vida. Permaneça firme. O que está sendo liberado aqui não é exagero emocional, é posicionamento espiritual baseado na palavra. Pai, pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós selamos esta oração com a força combinada do Salmo 91, do Salmo 35 e do Salmo 109. Salmo 91 para cobertura. Salmo 35 para a batalha. Salmo 109 para a justiça. E agora não estamos apenas pedindo, estamos decretando. Eu ordeno que todo espírito de vigilância perca totalmente o acesso. Eu declaro que todo olhar maligno direcionado ao seu sucesso seja arrancado agora. Eu repreendo toda tentativa de monitoramento espiritual na sua vida financeira, sentimental e ministerial. Se houve qualquer estrutura invisível tentando registrar seus passos, seja desmantelada. Se houve qualquer estratégia para antecipar seus movimentos e bloquear suas conquistas, seja frustrada. Se houve qualquer espírito familiar tentando acompanhar sua linhagem, seja expulso agora em nome de Jesus. Mas escute com equilíbrio espiritual: nossa guerra não é contra pessoas.
não é contra vizinhos, colegas ou familiares. É contra forças espirituais que tentam influenciar, confundir e oprimir. Por isso eu ordeno: todo espírito de pobreza que observava suas finanças seja quebrado. Todo ciclo de escassez que parecia se repetir seja interrompido. Toda manipulação nas suas decisões financeiras seja anulada. Eu repreendo todo espírito de enfermidade que tentava planejar desgaste, cansaço constante ou acidentes inesperados. Seja consumido pelo poder do sangue de Jesus. Eu ordeno que todo espírito de confusão que tentava interferir nas suas escolhas perca autoridade. Que sua mente seja guardada. Que seus pensamentos sejam alinhados com a verdade de Deus. Se houve monitoramento através de sonhos perturbadores, seja cancelado. Se houve opressão noturna, seja encerrada. Se houve sensação constante de estar sendo observado espiritualmente, seja removida agora. Pai, estabelece tua proteção de forma visível no mundo invisível. Que teus anjos acampem ao redor desta casa. Que haja muralha de fogo protegendo cada porta. Que haja selo espiritual sobre cada área da vida desta pessoa. Cobre da cabeça aos pés. Guarda os caminhos. Guarda as finanças. Guarda o casamento. Guarda os filhos. Guarda o ministério. Se antes havia exposição, agora há ocultação em Deus. Se antes havia vulnerabilidade, agora há fortaleza. Se antes havia brecha, agora há cobertura. Que nenhuma força maligna consiga rastrear. Que nenhuma estratégia consiga acessar. Que nenhuma estrutura espiritual consiga penetrar. Porque quem está escondido no Senhor não é localizado pelo mal. Agora receba isso com fé simples e firme. Você não está mais espiritualmente exposto. Você não está mais vulnerável como antes. O que foi decretado gera consequência. Mas mantenha o alinhamento. Continue buscando a presença de Deus. Continue vivendo em obediência. Continue declarando a palavra sobre sua casa. Proteção não é superstição, é relacionamento com Deus. No canal Atos da Fé, nós cremos que a verdadeira segurança está na aliança com Cristo, não em medo, não em paranoia, mas em confiança ativa. Se esta oração fortaleceu você, permaneça firme. Não viva com medo de vigilância espiritual, viva consciente da proteção divina. A última palavra não pertence ao reino das trevas, pertence ao Senhor. E se você recebe essa cobertura, declare com fé onde você está: eu estou guardado pelo Senhor. Permaneça em concordância. Não recue agora. Pai, conforme declaramos, esconde-nos no lugar secreto do Altíssimo. Não como fuga, mas como posicionamento. Que nossas vidas estejam ocultas em Cristo, fora do alcance das trevas. Que este decreto permaneça ativo depois que o vídeo terminar. Em nome de Jesus Cristo, estabelecemos algo definitivo a partir desta noite. Nossas vidas estão fora do radar do inimigo. Nossos passos não são mais previsíveis para o mal. Nossos caminhos não são mais rastreáveis por forças espirituais contrárias. Nossos destinos estão escondidos em Deus. Nossas vitórias estão guardadas por anjos. Nosso sucesso está selado pelo sangue de Jesus. Nenhuma arma forjada prosperará. Nenhuma acusação espiritual prevalecerá. Nenhuma palavra maligna terá efeito permanente. Estamos selados, estamos protegidos, estamos libertos. Agora eu declaro sobre sua área profissional e financeira todo espírito de monitoramento que tentava bloquear clientes, atrasar pagamentos, confundir negociações ou quebrar contratos, seja disperso. Que toda interferência invisível nas suas transações seja anulada. Eu declaro a abertura de portas legítimas. Eu declaro crescimento saudável. Eu declaro prosperidade construída com integridade. Que clientes certos encontrem você. Que contratos justos sejam assinados. Que oportunidades estáveis se manifestem. Sobre o seu casamento eu decreto paz. Se houve influência para gerar discussões constantes, seja quebrada. Se houve tentativa de afastamento emocional, seja anulada. Se houve sementes de divisão, sejam arrancadas. Que haja reconexão, que haja diálogo restaurado, que haja amor fortalecido, que o Senhor seja a fortaleza dessa união. Sobre seus filhos, declaramos proteção contínua. Nenhuma força maligna terá acesso, nenhuma influência espiritual enganosa os desviará. Eles crescerão com discernimento, eles caminharão na verdade. Eles viverão para cumprir o propósito que Deus escreveu para suas vidas. Nenhum plano de destruição prevalecerá, nenhuma iniciação maligna os tocará, nenhuma armadilha os capturará. Eles viverão e anunciarão as obras do Senhor. Agora, sobre sua saúde, todo espírito de enfermidade que tentava agir silenciosamente, seja repreendido. Toda estrutura de desgaste constante, seja quebrada. Toda ameaça de doença, seja anulada. Declaramos cura, equilíbrio e fortalecimento. Que cada órgão funcione corretamente.
que cada sistema do corpo seja restaurado, que haja vigor renovado. Mas lembrei e continuamos confiando em Deus enquanto também buscamos sabedoria, cuidado e responsabilidade. Fé não exclui prudência. E por fim, eu declaro sobre o seu destino: nenhum espírito vigilante conseguirá antecipar seus próximos passos. Nenhuma força maligna conseguirá interromper o que Deus começou. Nenhum atraso será permanente. Você está alinhado com proteção, batalha e justiça, conforme aprendemos no Salmo 91, no Salmo 35 e no Salmo 109. Agora saia desta oração consciente. O medo foi substituído por confiança, a exposição foi substituída por cobertura, a vulnerabilidade foi substituída por fortaleza. Permaneça firme em Deus, continue vivendo em obediência, continue buscando a presença, porque quem está guardado no Senhor não vive em pânico, vive em propósito. Se você recebe essa palavra para a sua vida, declare com fé: meu destino está protegido em Deus. Permaneça em fé. O que está sendo declarado não é emoção passageira, é selo espiritual. Todo espírito vigilante que tentou observar seu progresso, estudar seus passos e calcular o momento do ataque perde definitivamente o acesso. Pelo sangue de Jesus, fica cego, não reconhece mais seus caminhos, não entende seus movimentos, não prevê suas conquistas, não intercepta sua ascensão. Seu destino está oculto em Deus, selado pelo sangue, guardado por anjos, intocável pelas trevas. Pai, eu intercedo agora por cada pessoa que está ouvindo esta oração. Cobre com o sangue de Jesus. Envolve com teu fogo santo. Posiciona teus anjos ao redor não como símbolo, mas como realidade espiritual ativa. Todo o plano do inimigo contra suas vidas é eliminado. Toda agenda maligna é desmontada. Toda tentativa de feitiçaria é revertida. Toda declaração contrária é anulada. Eu decreto: eles prosperarão e não fracassarão. Eles se levantarão e não cairão. Eles avançarão e não serão impedidos. Eles vencerão e não serão vencidos. Agora eu falo às áreas de atraso, aquilo que ficou parado por meses, aos projetos que pareciam travados, às portas que nunca se abriam. Liberamos aceleração divina. O que parecia distante começa a se aproximar. O que estava lento começa a ganhar ritmo. O que estava bloqueado começa a fluir. Mas entenda, essa aceleração vem alinhada com maturidade, responsabilidade e obediência. Deus não acelera para nos perder, Ele acelera para cumprir propósito. Decretamos rapidez sob direção do Espírito. Decretamos avanço com fundamento. Decretamos crescimento com estabilidade. Se houve registros espirituais malignos tentando rotular você como fracassado, quebrado ou derrotado, esses relatórios são cancelados. Se houve acusações no reino das trevas, são apagadas pela autoridade do nome de Jesus. Quando o inimigo procurar informações para atacar, não encontrará brechas. Quando tentar rastrear vulnerabilidades, não verá acesso. Quando tentar prever seu próximo passo, encontrará silêncio, porque você está escondido em Cristo. Todo rastreador espiritual, que simbolizava opressão, seja removido. Todo ciclo repetitivo que denunciava padrões de ataque seja quebrado. Todo radar de perseguição seja desligado. Mas guarde algo no coração: nossa segurança não está em medo das trevas, mas na confiança na luz. Você não vive agora desconfiando de tudo. Você vive descansando na proteção de Deus. Você vive caminhando em sabedoria. Continue buscando a presença. Continue orando os salmos. Continue cuidando da sua vida espiritual e prática. Porque quem está firmado na palavra não precisa viver em paranoia, vive em discernimento. A partir deste momento, você não está espiritualmente exposto. Você está protegido. Você está guardado. Você está direcionado. O medo foi quebrado. A opressão foi confrontada. A cobertura foi estabelecida. E agora caminhe com confiança. Declare onde você está. Eu estou escondido em Deus e sigo avançando. E agora, Pai, continuamos diante de Ti, firmes na autoridade do nome de Jesus, mantendo cada promessa liberada nesta oração. Não retrocedemos. Não recuamos. Não negociamos com as trevas. Permanecemos posicionados na Tua palavra, porque está escrito que o Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza e nossa libertação. Eu ordeno que todos os sistemas espirituais de monitoramento enviados contra esta vida sejam completamente desativados. Todo espírito designado para observar, espionar e relatar movimentos no ambiente de trabalho seja agora confundido e cegado pelo sangue de Jesus. Todo mal-olhado que tentou acompanhar promoção, aumento salarial, contratos, projetos e portas abertas, seja arrancado pela raiz. Agora, em nome de Jesus. Todo colega que olhou com inveja, todo chefe que alimentou intenções ocultas, todo concorrente que estudou estratégias para prejudicar,
Eu repreendo suas intenções malignas. Seja quebrado todo o plano secreto. Seja anulada toda a agenda oculta. Declaramos que o local de trabalho se transforma em território de favor, um lugar de honra, um ambiente de crescimento, um espaço onde a luz de Deus dissipa qualquer sombra. Assim como o Senhor é escudo e espada, levantamos essa verdade sobre esta vida. O escudo da fé intercepta cada dardo inflamado. A espada do Espírito corta toda trama invisível. Nenhum espírito de vigilância terá permissão para operar novamente. O ambiente profissional está selado, está guardado, está consagrado ao Senhor. E sobre o ministério, nós falamos com ousadia. Todo espírito que tentou observar a unção, estudar os dons e planejar ataques contra o chamado, seja cegado permanentemente. Todo altar maligno erguido contra a expansão da influência espiritual seja consumido pelo fogo de Deus. Dispersamos toda a reunião das trevas. Paralisamos toda a conspiração espiritual. O ministério florescerá como árvore plantada junto às águas. A unção aumentará. A voz será amplificada. As portas se abrirão. O que Deus começou ninguém poderá impedir, porque quando o Senhor estabelece, não há força capaz de desfazer. Falamos também sobre a educação. Todo espírito observador que tentou trazer confusão mental, distração, ansiedade em provas e bloqueios na aprendizagem, eu repreendo agora. Seja quebrada toda interferência. Seja destruída toda manipulação de resultados. Declaramos mente clara, memória fortalecida, entendimento rápido. Cada exame será vencido. Cada etapa acadêmica será concluída com excelência. O destino preparado por Deus se cumprirá. Sobre os relacionamentos nós decretamos libertação. Todo espírito vigilante que tentou bloquear conexões certas e introduzir pessoas erradas, seja exposto e removido. Toda discórdia plantada seja arrancada. Toda amizade contaminada por inveja seja purificada ou afastada. Declaramos que conexões divinas encontrarão você. Pessoas enviadas por Deus se aproximarão. Relacionamentos saudáveis florescerão. Eu ordeno que todo agente maligno infiltrado em círculos sociais seja identificado e neutralizado. Agora, em nome de Jesus, que a luz revele o que estava oculto. Que a verdade prevaleça. Que a paz governe. Pai, nós te agradecemos porque esta oração não é apenas som. Não é apenas emoção. É decreto espiritual fundamentado na tua palavra. É guerra vencida na autoridade do nome de Jesus. É proteção ativada. É destino preservado. Declaramos que esta vida está escondida em Cristo, guardada como em fortaleza inexpugnável. O Senhor é muralha ao redor. É luz que dissipa a escuridão. É libertação que rompe correntes invisíveis. Nenhuma vigilância maligna prosperará. Nenhuma estratégia oculta terá êxito. Reafirmamos está selado pelo sangue de Jesus. Está protegido por anjos. Está estabelecido pelo céu. Se você crê, escreva amém nos comentários e se inscreva no canal Atos da Fé, porque juntos permanecemos alinhados na palavra, fortalecidos na oração e firmes na batalha espiritual. Pai, recebemos pela fé. Descansamos na certeza da vitória e declaramos que a partir deste momento a paz, a avanço e a manifestação do teu favor. No poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Sim, é guerra espiritual, é um decreto divino, é uma ativação angelical, e nós permanecemos firmes no que já declaramos. Não voltamos atrás, não diminuímos a autoridade, não enfraquecemos a fé, continuamos alinhados à promessa liberada desde o início desta oração. Enquanto oramos, o mundo espiritual se move, anjos são enviados em missão, fortalezas invisíveis desmoronam, correntes antigas se partem, portas que estavam trancadas começaram a se abrir. Avanços que pareciam distantes já estão se manifestando. Não é imaginação, é ação do céu. Nós nos apoiamos na palavra que diz em livro de Isaías 54:17 que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Não é que a arma não seja formada. É que ela não terá êxito. Não cumprirá o propósito maligno. Não atingirá o destino que o inimigo planejou. E é sobre essa verdade que nos firmamos agora. Também está escrito em Epístola aos Romanos 831: se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós declaramos: o Senhor está por nós. Ele está conosco. Ele habita em nós. Não há poder no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que possa prevalecer quando o próprio Deus luta nossas batalhas. Declaramos vitória agora. Vitória total, vitória completa, vitória permanente, sobre todo espírito vigilante, sobre todo mal olhado, sobre toda feitiçaria, sobre todo o sistema de vigilância satânica. Somos livres, fomos libertos,
Estamos protegidos. Estamos cobertos. Somos vitoriosos no poderoso nome de Jesus Cristo. Toda corrente está quebrada. Toda maldição está destruída. Toda aliança maligna foi cancelada. Toda consagração às trevas está anulada. Toda iniciação em práticas ocultas é revertida. Toda escravidão ancestral foi rompida. Caminhamos em liberdade. Caminhamos em autoridade. Caminhamos em poder. Caminhamos na plenitude do destino que Deus determinou. E escute com fé, sua liberdade não está por vir. Ela já começou. Agora mesmo. Os anjos do Senhor já estão agindo a seu favor. O sangue de Jesus já está te cobrindo como escudo. O fogo do Espírito Santo já está consumindo cada espírito que ousou se levantar contra a sua vida. Correntes foram quebradas, maldições foram destruídas, olhos malignos foram cegados, espíritos de vigilância foram dispersos. E seu destino está sendo revelado, protegido e acelerado pelo próprio Deus. Esta oração não termina aqui. A unção liberada continua operando, continua agindo em sua casa, em sua família, em seus negócios, em sua saúde, em seu casamento, em cada área que diz respeito a você. O fogo que foi liberado não se apaga. Ele continua queimando altares malignos até que não reste nada das estruturas levantadas contra você. Agora eu preciso te dizer algo muito importante. Não guarde esta oração apenas para você. Existe alguém em cativeiro que precisa ouvir isso. Existe alguém sendo alvo de vigilância maligna que precisa dessa libertação. Existe alguém preso em ciclos repetitivos de derrota que precisa dessa palavra de guerra e vitória. Compartilhe esta oração. Compartilhe agora. Compartilhe com fé. Compartilhe com coragem. Compartilhe sabendo que você está se tornando instrumento de libertação na vida de alguém. Cada vez que você compartilha, uma corrente é enfraquecida. Cada vez que você envia, uma prisão espiritual começa a rachar. O inimigo não quer que você espalhe isso, porque ele conhece o poder que há na palavra liberada com fé. Ele sabe que testemunhos nascerão. Ele sabe que histórias de libertação surgirão. Ele sabe que aquilo que foi escondido nas trevas será exposto pela luz. No canal Atos da Fé, nós permanecemos posicionados firmes na palavra, ousados na oração e inabaláveis na autoridade que temos em Cristo. Se esta oração falou com você, escreva amém nos comentários como um selo de fé e permaneça conosco, porque o que Deus começou aqui não será interrompido. Receba a paz depois da guerra, receba a segurança depois do confronto. Receba a certeza de que o Senhor é sua fortaleza, seu escudo e sua espada. A vitória já foi decretada, está estabelecida, está selada, no poderoso nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fechamento desta batalha espiritual, e agora entramos em um momento profético, firmado nas promessas eternas reveladas nos Salmos. Não encerramos com dúvida, encerramos com decreto, não terminamos com incerteza. Se houve ataques espirituais, haverá livramento visível, porque o Senhor não apenas livra da armadilha, Ele conduz a um lugar espaçoso. Ele não apenas quebra correntes, Ele estabelece os pés sobre a rocha. Ele não apenas afasta o inimigo, Ele prepara a mesa diante dos adversários. Declaramos livramento espiritual completo. Todo laço invisível foi desfeito. Toda seta lançada na escuridão caiu por terra. O laço do passarinheiro foi rompido. A sombra do Onipotente continua cobrindo esta vida. Nenhuma emboscada prosperará, nenhuma vigilância maligna encontrará acesso. Você está guardado como cidade protegida por muralhas espirituais, e sobre toda maldição, e caminhará em vitória contínua. Avanço contínuo, favor contínuo, crescimento contínuo, todos os dias da sua vida. Receba esta declaração profética final. Assim como o sol nasce e dissipa à noite, a luz de Deus está se levantando sobre você. O que era oculto será revelado. O que estava preso será liberado. O que foi quebrado será restaurado. O que foi roubado será restituído em medida transbordante. Seus inimigos verão o agir do Senhor. Seus dias serão estabelecidos em paz. Sua casa será firmada em segurança. Sua descendência será preservada. O Senhor é sua fortaleza inexpugnável. Sua justiça vai à frente como espada. Sua misericórdia te envolve como escudo. E o seu destino está guardado nas mãos do Deus que não falha. Está decretado, está estabelecido, está selado, no poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém.